Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast do GNPEC. Nós somos um projeto de extensão rural da UFSM, do Departamento de Zootecnia, e visamos aliar o conhecimento produzido nas universidades com as dificuldades encontradas pelo homem do campo. No nosso podcast de hoje, a nossa convidada é a Karine Campaiolo. Ela é médica veterinária pela UFSM, mestre em reprodução animal pela URGS e trabalha atualmente como consultora na CIA, Serviços de Inteligência Agropecuária. Então, hoje a Karine veio conosco conversar um pouco a respeito da produção de ovinos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Karine, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do GNPEC. É um prazer recebê-la aqui conosco hoje. E, Karine, eu vou passar, então, para a nossa primeira questão, referente à nossa visita na propriedade do senhor Renato, no município de Caçapava, em que ele cria lá na sua propriedade duas raças, né? Atualmente, ele está trabalhando com a raça Téxil e, mais recentemente, ele introduziu também alguns produtores da raça Hampshire. Se agora ele está trabalhando com cruzamentos, né, dessas duas raças. Então, ele tem algumas fêmeas que são Téxil e alguns desses reprodutores que são machos. Um ponto que o senhor Renato levantou, Karine, é que ao introduzir essa raça no seu rebanho, ele percebeu uma maior produção de leite das fêmeas cruzadas, né? No caso, ele percebeu que essa maior produção de leite também se refletia numa maior habilidade materna, né? E com isso, fêmeas que tinham partos gemelares, por exemplo, conseguiam alimentar melhor essas crias, né? Esses animais que são gêmeos. O que você tem assim de experiência com relação a esses indivíduos cruzados? O pessoal aqui no Rio Grande do Sul trabalha bastante com animais cruzados. Você percebe esse aumento mesmo na habilidade materna e melhoria em outras características? Olá a todos, muito feliz de estar participando desse podcast. Então, o que a gente vê são que o F1, né, o cruzamento entre duas raças, ele geralmente vai sair um animal bem mais rústico e adaptado, tá? Não são muitas propriedades que trabalham com o cruzamento para utilizar matriz hoje no Rio Grande do Sul. Geralmente, os produtores, eles possuem, né, fêmeas matrizes, né, de uma raça definida e utilizam o cruzamento para melhorar a produção de carne, para a gente ter, né, uma melhor venda de cordeiros, né. Alguns produzem matrizes, né, de lã, né, de raças laneiras, merino ideal, fazem o cruzamento dessas matrizes com raças de carne e vendem macho e fêmeas. Isso dá muito certo, porque a gente tem uma heterose muito grande, né, desses animais para carne. Quando a gente tem fêmeas de carne, como Texel e Hampshire, no cruzamento, isso é muito bom, né? Pena que poucos produtores usam hoje no Rio Grande do Sul, porque a gente pega a habilidade materna de produção de leite da Texel e da Hampshire e tem essa heterose, né? E são ovelhas que ela tem uma habilidade de cuidado com o cordeiro melhor, a gente tem maior peso ao nascimento. O que eu vejo, assim, cordeiros, a gente sabe, né, dos trabalhos científicos que cordeiros que nascem mais pesados, a gente tem maior chance de sobrevivência desses cordeiros. Então, entra também na habilidade materna, né? Cordeiro mais pesado, ele vai ser mais rápido para fugir de predador, ele vai ter mais habilidade já para levantar e fazer a primeira mamada. Então, essas ovelhas cruzadas, contendo esse melhor peso de nascimento de cordeiro,
maior produção de leite, é um ponto muito positivo, que eu acredito que seria a solução de muitas propriedades fazer esses cruzamentos para ter essas ovelhas mais rústicas, porque ovelhas, né, quanto mais puras, né, vamos dizer assim, a gente acaba tendo mais problemas sanitários, né, às vezes alguns problemas de cruzamento, então é muito bom a gente ter esses F1, esses animais, então eu acho um ponto muito positivo. Então quem tem, geralmente utiliza, né, para produção de carne, as raças laneiras usam muito e vem andando muito bem, porque eles acabam ficando com a renda da lã, né? E das matrizes e vendem cordeiros bem mais pesados se usassem só, né, de raças de lã. Então eu vejo o cruzamento como uma ótima, ótima ferramenta, assim, cruzamento industrial para a produção de cordeiros. Muito bom, Karine. Uma outra questão, assim, que também talvez seja influenciada é a questão da resistência a parasitas, né? Você já chegou a ver, assim, na prática, ou algum estudo que falou sobre essa resistência a parasitos maior nos indivíduos cruzados? Com certeza, a gente vê assim, a gente vê a campo e as raças, né, influenciam muito. Por exemplo, nesse cruzamento da propriedade, que é o Texel com o Hampshire Down, a gente sabe, já é visto, que o Texel é uma raça muito mais resistente à verminose comparada à Hampshire. Então, o cruzamento, com certeza, vai gerar animais muito mais menos sensíveis, na verdade, né, à verminose. Então, eles vão conseguir conviver, porque a gente não consegue zerar a infestação, né, por hemoncos, principalmente. A gente não vai zerar a produção, né, de verminose, mas aí essas ovelhas, elas conseguem conviver melhor com a verminose, por serem mais adaptadas. Então, existem raças já pontuais, assim, que tem um maior problema em sistemas mais intensivos, né, como Hampshire, a Suffolk, que são ovelhas que não conseguem conviver em ambientes muito pequenas propriedades sem ter problemas com verminose. E a Texel, claro, ela é mais resistente. Claro que existem muitos outros fatores, né, que influenciam a verminose, mas o cruzamento é um deles, que a gente sabe que tem animais que conseguem conviver melhor com a verminose. Muito bom, é isso aí. A gente sabe que essa questão da verminose é uma questão que traz grandes perdas econômicas, né, na área da ovinocultura, então é muito importante fazer o controle não apenas sanitário, mas também, de repente, escolher uma raça, né, que seja mais resistente, ou mesmo fazer Uma, uso dos cruzamentos, né? uma outra forma também que a gente faz é essa própria seleção animal, né? Os produtores, eles vêm feito, assim, um manejo de FAMACHA, que é a identificação do grau de anemia individual de cada animal na propriedade a cada 14 dias. E se identifica, né, os animais que estão sempre anêmicos, sempre com alta infestação de hemoncos, principalmente. Então, se identifica esses animais, se faz uma seleção, descarta esses que toda vez que a gente vai avaliar, eles estão. Então, a cada 5 manejos, se eles estiverem pelo menos 3 com alta infestação, a gente acaba já fazendo o descarte desses animais, porque sabe-se, e tem trabalhos que mostram que isso é genético, né? Se a gente tem uma ovelha com alta infestação e problemas com verminose, os cordeiros dela vão ser cordeiros, né, que vão ter maiores problemas com verminose também. Então, a gente já entra com a seleção animal, né, pensando na zootecnia, para já trabalhar com a verminose. Ah, muito bacana. Isso aí já acaba entrando na minha segunda pergunta que eu ia falar para você, né? Se nessas propriedades que você visita aqui no Rio Grande do Sul, se você tem visto algum tipo de programa de melhoramento, né, ou de seleção para alguma característica, né? Então, como você disse aí, para a questão da verminose, o pessoal já vem fazendo uma seleção,
Mas seria uma seleção individual? Ele pega É, ali do animal ou ele vai ali atrás do pedigree, da genealogia? existem duas formas, essa individual, que o produtor faz uma seleção dentro da propriedade mesmo dele, tá? Que é uma seleção do próprio produtor, e já tem programas já certificados pela Arco de melhoramento animal, tá? A gente tem 2 ou 3 programas já rodando, empresas que já estão avaliando, né? Coletando amostra de animais reprodutores, fazendo avaliação a campo para vender como se vende hoje sêmen em bovinos. Né? A gente vai comprar um sêmen para inseminar uma vaca, a gente sabe DEP, a gente sabe peso ao nascimento, a gente sabe qual se é resistente ao carrapato. Então, na ovinocultura a gente ainda não tinha. Então, é uma tecnologia que já está sendo inserida. A mais usada hoje é o Best Chip, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem propriedades que produzem genética, né, carneiros para venda, que já estão trabalhando. E a principal, assim, o principal método de seleção já é por questão de resistência a verminoses. Ah, que bacana, muito interessante isso. E com relação à produção de carne, o pessoal também tem feito seleção para essa característica, aumento de ganho de peso, peso ao nascimento, como é que tem sido isso aí? Aqui ainda está bem devagar, a gente está engatinhando, mas já se estão coletando esses dados, assim, ainda não existe assim, se hoje você quer comprar um animal melhorador, a gente não tem ainda dados completos mas estamos engatinhando ainda nisso para coletar todas essas informações, mas ainda não assim não está disponível no mercado, né? Infelizmente, é o que muitos outros estados, Uruguai, Nova Zelândia já estão muito à frente da gente. A gente está começando, posso dizer que a gente está começando. É bem bacana isso, mas sempre tem que ter um começo, né? A gente sempre tem que É. partir de algum lugar. Então, bem interessante saber que esse tipo de iniciativa já está sendo feita, né, aqui no estado. E uma outra coisa, Karine, a gente conversou ali no início, você falou sobre algumas raças que são de aptidão para lã, né? Inclusive, o próprio senhor Renato, mais alguns anos atrás, relatou que criava a raça ideal, né? Que você pontuou ali que era uma das raças produtoras aí para lã. E o que é uma coisa que a gente acabou discutindo lá na visita é que houve nos últimos anos uma diminuição pela procura de lã no mercado, né? Você confere essa informação e se sim, qual que seria o principal motivo? Quando que começou a acontecer isso? Então, desde os anos 1980 até 2010, a gente teve uma diminuição de 60% do rebanho ovino gaúcho, né? E por que aconteceu isso? Porque todo esse rebanho e o mercado já era todo organizado para a produção de lã, né? Nós éramos o maior produtor de lã no Brasil. E o que aconteceu? Ocorreu a desvalorização da lã, entrou o fio sintético, entrou outros fios, né? Outras concorrências com o fio, a lã natural, e aí se diminuiu o valor pago por essa lã. Então, os produtores que antes eram muito mais lucrativos ter a lã, começaram a ver a ovinocultura não como um ponto de lucro nas propriedades. Então, isso começou a diminuir. Teve outros fatores, como a introdução da agricultura em áreas em que nós tínhamos a ovinocultura. Então, a partir de 2010 até hoje, a gente vê que a gente está tendo um ponto de virada. Hoje, a gente viu que o nosso rebanho parou de diminuir e estabilizou para voltar a aumentar o rebanho gaúcho. Por quê? Porque se começou a substituir esses rebanhos de lã, né, para carne, porque a cadeia ainda está se organizando e a carne começou a ser o ponto forte hoje da produção do Rio Grande do Sul, né, da ovinocultura. Então, se diminuiu o nosso rebanho de 12 milhões, foi para 4 milhões, hoje está 3 milhões e 900 mil ovinos, então se diminuiu muito exatamente por essa comercialização da lã, se diminuiu muito o valor pago pelo quilo de lã.
Então, os produtores acabaram desistindo, né, da produção e agora voltaram a investir focados mais para carne, né? Quem continua na lã, como eu falei, acaba fazendo um cruzamento para venda de machos e fêmeas, mas aconteceu realmente isso. Então, a gente acabou mudando o foco, né, da ovinocultura no Rio Grande do Sul. É bem importante isso, né? Como que uma mudança, né, no mercado, na tendência mundial, afeta, né, toda a produção do Estado. E, inclusive, outro dia eu estava vendo uma notícia de um jornal, acho que é um jornal uruguaio, né, o País, e ele estava trazendo aí informação de que o Uruguai ele é um dos maiores exportadores de lã, né, do E mundo. isso, toda a nossa lã vai para o Uruguai, né? A nossa venda aqui. Uhum. E aí eles estavam agora, depois desse problema com a guerra, né, eles estavam com a lã estocada, sem poder vender, né, ali para a China, que é o principal importador de lã do Uruguai. Então, a lã, ela, assim como outros produtos agropecuários, é uma commodity, né? Então, ela acaba sofrendo esses impactos das mudanças, né, que ocorrem aí ao redor do mundo. Então, E é um problema atual, porque os produtores não estão conseguindo nem comercializar. Antes eles comercializavam por um preço mais baixo e hoje a gente já não consegue nem comercializar, né? Então, a gente tem perda dessa lã estocada nas propriedades, a gente pode ter problemas de essa lã estragar, molhar, a gente pode perder peso. Então, isso é um problema hoje muito, assim, impactante, assim, nos produtores de lã. sim, com certeza. Não, bem interessante essa. Eu gosto às vezes de comentar isso, né, com os meus alunos, porque a gente tem muitas vezes um mercado voltado muito para uma determinada característica, né? Isso aconteceu agora aqui, né, com os ovinos, mas também aconteceu, por exemplo, com o suíno, né, que antigamente se valorizava muito o suíno do tipo banha, e daí hoje em dia esse tipo de suíno já não é mais tão valorizado, uma carne mais, né, tão gorda como antigamente. Exatamente. Então, e tudo a gente, com essa mudança, né, no mercado, no que a demanda do mercado pede para o produtor, vai alterando, né, vai alterando as raças que são mais procuradas, vai alterando o tipo de seleção que você faz, para qual característica. Então, assim, eu não sei a tua experiência que tu viaja aí bastante, de repente esses produtores que produziam rebanhos para lã, isso aí já diminuiu bastante, né? Por exemplo, a raça ideal, eu acredito que Sim, já tenha diminuído muito o percentual dela aqui no Rio Grande do Sul e outras raças lanadas, né? Porque o enfoque agora está voltando mais para a carne, né? Que é o produto mais valorizado. exatamente. Na verdade, ocorreu uma seleção. Quem produz lã hoje são produtores muito bons, então tem que possuem uma lã de alta qualidade, né? Aqueles produtores médios que não tinham uma lã de tão boa qualidade, eles já não estão sendo nem um pouco valorizados, não conseguem comercializar a lã deles. Então, ou você é muito bom numa lã fina, de boa qualidade, ou eles estão migrando para carne. Um produtor de ideal, que produz genética há mais de 30 anos de cabanha, de Uruguaiana, ele me falou que há 2 anos, além de vender carneiros ideal, ele começou a abrir um rebanho, né, de animais PO, Pool Dorset, né, então que é uma raça totalmente voltada para carne. E ele me disse que teve maior procura no segundo ano já, maior procura dos reprodutores de carne do que daqueles de lã que ele produz há 30 anos, tem uma genética de 30 anos. Então ele falou: como o meu negócio é vender genética, eu tenho que ir para onde o mercado anda, né? Então ele acabou optando. Ele me disse que vendeu dente de leite muito mais caro os cordeiros do que os ideais, da raça ideal. Então é exatamente o que você está falando, o pessoal está tendo que se adaptar. Ou você é muito bom na lã fina hoje, ou você vai ter que acabar tendo que migrar para carne.
Sim, com certeza, senão acaba não indo, né, no que o mercado está pedindo, né? É isso aí. Ah, eu acho que é isso então, Karine. Nossa conversa foi muito boa, né? Muito obrigada aí pelos esclarecimentos, né? Por tirar aí essas dúvidas com relação à produção ovina. E muito bacana aí ver mulheres, né, cada vez mais aí dominando o agro, né? Eu Um fico muito prazer. feliz. Prazer é todo meu de poder contribuir para vocês. O que precisarem, é só entrar em contato. Foi muito bom conversar, saber de mais dúvidas dos produtores. E a gente está na estrada, né? Acaba tendo bastante experiência e bagagem, mas muitas vezes não consegue compartilhar, né, com as pessoas tudo isso. Então, parabéns pela iniciativa de vocês de levar a universidade até o campo, as propriedades e sucesso. Tá ok, então, muito obrigada, né? Muito obrigada aí mesmo por ter aceito a parceria e até uma próxima. Muito obrigada. Até, obrigada. Tchau, tchau.